eu quero saber o seguinte. Você, delegado de polícia, certo? Você tá sabendo do caso aí da Gisele, Sim. do coronel que tá Aham. sendo acusado. Tá. O que você tem pra falar se você fosse o delegado do caso sobre tudo isso que tá acontecendo? Você tá acompanhando todas as provas, tudo que tá acontecendo? Até agora a gente só falou com um militar, a gente falou com um coronel, a gente falou com um advogado. Mas eu queria ouvir um delegado, porque quer queira, quer não, quem tá, né? A primeira pessoa que chegou lá, que a galera levou, foi pro delegado ouvir ele falar. E ele ali deu o testemunho dele, e o Aham. delegado foi e deu a prisão preventiva dele. No seu olhar, assim, o que você acha que tem aí nesse caso da Gisele? Eu não vou falar especificamente do caso. Certo. Eu vou falar de maneira genérica o seguinte: por mais que a pessoa tente maquiar um local de crime, é impossível se você fizer o local bem feito. Se você tiver uma boa perícia, se você tiver meios e condições de fazer uma boa perícia. Por isso é que o colega, quando ouviu a história e viu o local do crime, com aquela percepção e com aqueles pontos que tinham, ele viu que tinha uma história errada. Então, às vezes, a pessoa chega lá e quer lavar, quer fazer, quer maquiar, conta uma outra história. E isso o dia a dia vai nos ensinando a ter esse feeling, né? Essa percepção, corroborado, evidentemente, por aquilo que a gente encontra no local do crime. Tá? Então, o local do crime fala sim. E por isso é que ele chegou a essa conclusão. Então, e depois, as testemunhas corroboraram com aquilo que ele, com essa percepção que ele teve. Porque é o vizinho que falou alguma coisa, ou enfim, o policial da onde trabalhava, a esposa, etc. e tal. Você vai somando, vai agregando, né, pequenas coisas que formam a convicção total. que nem o senhor já fez, porra, imagina o tanto de plantão ali que você fez em delegacia. Já chegou muito pra você isso daí também, Sim, né? O cara chegou e sim. falou, doutor, ó, suicídio, qual que é a diferença de um suicídio que você pegou mesmo Sim. e na hora você viu lá e falou assim, suicídio. Assina aí, pá, libera o cara aí, Então, deseja meus sentimentos. E aquele que você olhou, tem algum caso que você olhou e falou assim, opa, peraí, que você lembra pra contar e fala, mano, Danilo, teve um caso que se liga, o cara falou isso, aconteceu isso. Então, são muitas vezes que chega uma história para a gente, de verdade é assim, ó, quando alguém chega numa delegacia de polícia e conta uma história, tem uma segunda versão. Você já viu as duas histórias baterem? Aquela pessoa, se aconteceu alguma coisa contigo, você chega lá, conta uma história, envolve uma outra pessoa, ela conta a mesma história? Lógico que não, nunca. Então, o que a autoridade policial, o que os investigadores, o que a polícia militar que chega na tua porta lá, ela tem que ter o bom senso de ouvir um lado, ouvir o outro lado, ver essas duas versões e buscar aí provas, indícios, ter o feeling também de fazer o meio de campo, saber de verdade e olhar ali e perceber que aquela história de suicídio não é suicídio, de homicídio não, às vezes não é Mas homicídio. como que fica o caso do polícia que tá lá e ele é um coronel e o cabo tá ali e fala assim, doutor, ele vai, aí fala com o capitão, ele é difícil. Ali, se você é delegado, aí chega o cabo soldado, o capitão pra falar, ô delegado, a gente tentou, falou pra ele que não era, ele foi. No caso do delegado, ele teria que fazer o que ali? Falar... Ouvir a história de um, ouvir a história do outro, ouvir a história lá do coronel, evidentemente, mas buscar as testemunhas para tentar ouvir essas testemunhas e ver se aquela história que ele está contando bate. E aí, no local do crime, pegar justamente alguns indícios. Então, não vou entrar especificamente em cada detalhe que foi apurado ali, mas foram várias coisas que foram apuradas que aquela história que ele contava não batia. Por exemplo, se chegar aqui agora e eu falar para você que eu estou tomando um uísque, o GG ali vai falar, pô, mas não era o uísque que ele estava tomando. Sim. Ele estava tomando água. Aí, se de repente eu gritei aqui, o vizinho aqui do lado vai falar, pô, eu ouvi que gritou, gritava e falava. É que nem o tiro. Você imagina um tiro daquele ali dentro de um apartamento. Exato. Não é possível que a pessoa do lado não ouviu. Pá! Lógico. E a pessoa acordou e falou assim, nossa, meu Deus, 7h28. É que sabe o que acontece? A maioria das vezes, as pessoas... E isso não é uma característica do brasileiro.
É do brasileiro, é do latino-americano, mas é mundial também. A pessoa não quer se envolver. Poucas culturas no mundo, poucos países no mundo, você se envolve. Você está vendo uma briga lá, o vizinho estão se matando lá dentro. Liga para a polícia, não precisa você ir lá fazer isso. Quantas cenas... a pessoa acha que ela ligando para a polícia, o policial vai chegar na porta do outro e vai falar assim, ó, foi ele que o 81 ligou aqui, entendeu? Não. Olha, se você entrar agora na internet, se o GG nos ajudar, ele levanta 20 casos aí na internet, uma briga no bar. De repente, o camarada está lá socando uma moça e está todo mundo olhando assim, ó, ninguém faz nada. Ninguém intervém, ninguém vai lá, ninguém dá uma cadeirada nesse camarada, ninguém dá uma garrafada nesse camarada, nem ninguém liga. Então as pessoas só se envolvem quando é com elas, né? E ela esquece que dor de barriga dá com todo mundo. Acontece com um parente, com alguém querido dele, né? E a pessoa às vezes não quer se meter. Mas a nossa obrigação é justamente isso, é ouvir as histórias, ouvir as várias versões e buscar a polícia. Muitas pessoas pensam que a polícia existe para provar que você é culpado. Não, a polícia existe para buscar a verdade. Quem vai acusar você é o promotor. Quem vai defender você é o advogado, né? A polícia está lá para quê? Para provar sim ou não, para provar que você é culpado ou inocente, para buscar, né, que você é culpado ou inocente. E as pessoas acham que a polícia está lá só para, enfim, para massacrar a pessoa, para acusar, né? Então, eu acho que nesse caso aí, que nem os convidados que vieram aqui falou, não tem uma coisa que ele fala... Que bate? Que bate, entendeu? Então... Um exemplo, se ele fosse um casal apaixonado e todo mundo fala, beleza, tudo que ele tá falando aí, mas ela amava ele amava ela, era mó de boa esse casal, nunca brigaram. Aí tudo que ele fala... Aí eu dei um conselho aqui, né? Não sei se chega até ele, eu falei, irmão, se foi você mesmo... evita esse desgaste todo, porque você não vai conseguir enganar um delegado, você não vai conseguir enganar a perícia, você não vai conseguir enganar a corregedoria, entendeu? Lá dentro os caras chegam e falam, fiel, fala, mano, o que você matou a mina? Isso se foi ele, né? A gente não pode acusar antes dele ser... antes da sentença, né? É que, infelizmente, a legislação brasileira, ela é muito ruim. Me perdoem aqueles que fazem a legislação, nossos legisladores, mas ela é muito ruim, porque sempre tem uma brecha para você sair, né? Sempre tem alguma coisa que você... Isso aqui é um copo, serve para transportar água, mas não é uma garrafa. Garrafa é garrafa, copo é copo. A nossa legislação tinha que ser muito clara, e ela dá interpretação diversa. Então, às vezes, você vê com um monte de provas, provas testemunhais, provas materiais, chega num júri, ele vai chegar assim, sai na porta da frente. Esse copo, vocês têm certeza... que esse copo é redondo e tem água? Porque se a gente botar esse copo aqui na frente, você não vai saber o que tem. Aí vocês vão julgar alguém pra ir... Pelo amor de Deus. É muito difícil. Mas não deveria nem ir pra júri, não. Você acha que tem como isso acontecer, de não ir pra júri? Os recursos são imensos, né? Enfim, vai acabar indo. Enfim, os advogados fazem um bom trabalho, né? Ou seja, interpretar do jeito que tem um interesse na legislação. Temos advogado bom aí, temos advogado caro e bom aí, consegue, hein? Pelo amor de Deus. Consegue dar nó em fumaça.